Agora a gente vai bater um papo muito sério sobre um assunto que está deixando a internet quebrando a internet desde ontem, principalmente quando saiu a sentença, né, Gabi? A gente está falando do caso Mariana Ferrer, que é um caso de uma acusação de estupro, né, contra o empresário André de Camargo Aranha, que é o réu nesse caso. A Mariana é a vítima. E nós temos outros dois personagens que é interessante eu comentar aqui também, são o advogado de defesa do réu, Cláudio Gastão da Rosa Filho, e o Hudson Marcos, que é o juiz que já deu a sentença como inocente para o Aranha. Não é isso, Gabi? Vamos entender um pouco mais sobre o que aconteceu nesse caso, sobre que tipo de agressão a Mariana foi exposta durante o julgamento, inclusive, porque eu assisti um trecho, confesso que eu fiquei bem chocada com a cena que eu assisti. E o que significa isso que a gente ouviu na sentença, né, que é bem estranho, inclusive, que é o estupro sem dolo. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, Gabi? Quem vai estar com a gente agora via Skype é a Patrícia Vanzolini. Ela é advogada criminalista e professora da Damásio Educacional. Seja bem-vinda mais uma vez ao Revista. Patrícia, tudo bem? Tudo bom, Regiane? Tudo bom, Gabi? Prazer estar com vocês, ainda que virtualmente. Muito bom. Vamos Obrigada conversar. por atender aí o nosso chamado de hoje. Eu sei que ele foi meio de última hora, até pra gente entender um pouco esse caso, né, que a gente ouviu aí nas últimas 24 horas tudo acontecendo. Antes eu queria que você explicasse pra gente essa tese do estupro sem dolo. Então vamos lá. Todas as coisas que a gente faz na nossa vida podem ser praticadas com intenção, de propósito ou sem querer. Então eu posso matar alguém com intenção ou posso matar alguém sem querer, porque a arma disparou. Eu posso danificar um carro com intenção, eu posso danificar o carro sem querer. Quando a gente faz com intenção, a gente chama com dolo. Quando a gente chama sem intenção, a gente chama com culpa. O estupro parece esquisito, né? Mas o estupro, se a gente pensar bem, ele também pode ser praticado com intenção ou sem querer. Nossa, Patrícia, como estupro sem querer? Eu explico. O estupro de vulnerável, que é esse crime aqui que a gente está tratando, significa praticar um ato sexual com uma pessoa vulnerável. Uma pessoa vulnerável é uma pessoa ou menor de 14, ou doente ou deficiente mental, ou que esteja numa situação que não pode oferecer existência. Eu posso fazer isso de propósito, sabendo que a pessoa está nessa condição, ou sem querer. Imagina, não é o caso, mas imagina um camarada que encontra uma moça aí numa casa noturna e acaba mantendo um ato sexual com ela, mas ela tem 13 anos, ele achou que ela tinha 18, porque a casa era maior para 18. Então ele está fazendo um estupro sem querer. Eu sei que parece estranho, mas isso é possível da gente pensar. Acontece que o nosso Código Penal, na maioria das vezes, só considera que é crime se feito de propósito. Algumas poucas condutas é que são punidas tanto na modalidade de propósito quanto sem querer. O homicídio, por exemplo, pode ser doloso ou culposo, mas a grande maioria dos crimes só é considerada crime mesmo se for praticado de propósito, se for praticado com dolo. Se for praticado sem querer, aquilo não vai ser considerado crime. Então, o que o juiz considerou é que não havia prova de que ele tivesse feito de propósito. E, partindo da premissa que ele fez sem querer, ou seja, sem saber que ela estava totalmente bêbada, sem saber que ela estava num estado de inconsciência, então ele não responderia por nada. E por isso ele foi absolvido. Justamente porque o estupro sem dolo não é crime. Ele pode acontecer na vida real, mas ele não é considerado crime. Então, essa foi uma das razões pelas quais ele foi absolvido, porque o juiz entendeu que ele não havia prova no processo de que ele tinha esse propósito, de que ele tinha essa consciência. Essa foi a história. Patrícia, tem até uma questão, né, que a defesa da Mari Ferrer apresentou, que é uma coisa que a gente interpreta isso enquanto cidadãos comuns, não conhecedores completamente das nossas leis, né? Que é uma coisa que a gente entende, é uma coisa que as mulheres sabem bem, que o ato sexual, ele só deixa de ser estupro quando ele é consentido. E nesse caso, a Mari falou no processo, por mais que não existam as provas e tudo mais, ela diz por diversas vezes que ela não autorizou esse ato. Então, assim, a interpretação do estupro, qual é corretamente? Que a gente pode levar a ferro e fogo para a gente entender que, na verdade, faz sentido esse rapaz ter sido absolvido. Gabi, você falou perfeito, perfeito. Só não é estupro se tiver consentimento.
A gente tem dois tipos de estupro. Um chama estupro mesmo, que tem que ter violência ou grave ameaça, ou seja, uma faca na garganta, uma arma na cabeça, forçar mesmo. E o chamado estupro de vulnerável. Para esse estupro de vulnerável, não é preciso que haja violência ou grave ameaça, mas é preciso que a vítima esteja numa situação em que ela não pode prestar consentimento, ou se prestar, esse consentimento não é válido. Menor de 14, doente ou deficiente mental, uma pessoa que esteja num tal estado, por exemplo, de embriaguez, de sonolência, que nem possa mais oferecer existência, não possa prestar consentimento. Então, a tua análise é perfeita. O pequeno detalhe é uma coisa que você mencionou, por mais que não haja prova. Esse por mais que não haja prova é que pegou no processo, porque embora a palavra da vítima seja muito importante, e a gente a priori tenha que acreditar quando uma mulher diz que é estuprada, do mesmo jeito que a gente acredita numa pessoa que diz que foi roubada, do mesmo jeito que a gente diz numa pessoa que diz que foi xingada, por mais que a palavra da vítima ela tenha muita força, ela tem que estar acompanhada com algum outro elemento de prova. De qualquer forma, esse caso menos... ficou entalado na garganta da gente, né, Patrícia? Ficou difícil de engolir, né, esse tipo de situação. Me desculpa de interromper, mas realmente eu vou ter que encerrar, mas deixando o convite, Patrícia, para que a gente volte a falar sobre esse assunto, para continuar com esse esclarecimento, e de preferência pessoalmente você aqui com a gente, é claro, para a gente entender um pouco mais esses meandros da lei para chegar numa decisão como essa, que deixa a sociedade tão sem resposta com relação a um crime como esse, na minha visão, pelo menos. Obrigada, doutora Patrícia. Vou deixar aqui o contato também, @PatiVanzolini, @PatiVanzolini, pode seguir lá no Insta. Obrigada, minha querida. Beijo pra você. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, Patrícia. Até a próxima. Sei que foi uma pena a gente ter interrompido a doutora Patrícia, né, num assunto tão importante que a gente estava conversando, mas infelizmente o nosso tempo de hoje acabou. Mas a gente já marcou com a doutora Patrícia, ela volta na quarta-feira aqui pessoalmente no estúdio do Revista da Manhã, para continuar conversando sobre esse assunto, pra gente entender um pouco mais sobre como funciona a lei nesses casos e questionar, porque eu acho que a gente está no nosso papel de cidadão, de não concordar com uma decisão judicial também, né, Gabi? Exato, e também entender como que serão os desdobramentos a partir de agora, porque o clamor nas redes sociais foi tão grande que até o Senado está interferindo. Então é bom para a gente acompanhar, e na semana que vem a gente vai ter muita munição, e se você tiver alguma dúvida, já vai mandando aqui para nós na @Revista da Manhã. Sem dúvida.